Abrindo as Escrituras. Um canal onde você encontra consolo, exortação e encorajamento, tendo como fonte a Palavra de Deus. Com o pastor Vander. Olá, graça e paz. Que tipo de coração tem sido o meu? Será que em algum momento você já se fez essa pergunta? Temos a facilidade de olharmos para fora de nós, para os outros. Contudo, é fundamental que todo cristão aprenda a olhar para dentro de si. O devocional tem essa missão de contribuir para que olhemos para dentro de nós mesmos quando lemos um texto bíblico. Somente assim podemos alimentar verdadeiramente do pão vivo que desceu do céu. Jesus disse assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. João capítulo 6, versículo 51, NVT. Quero te convidar agora a conhecer a promessa bíblica sobre a transformação do nosso interior. O homem tem a tendência a endurecer o coração para com as coisas de Deus, e isso é terrível, pois o leva para cada vez mais distante de Deus. Em alguns casos, essa distância pode ser irreversível. A palavra de Deus diz assim: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. No comentário crítico explicativo de toda a Bíblia, podemos encontrar a seguinte explicação para essa passagem. Abre aspas. Um novo coração, uma nova mente e vontade, e um novo espírito colocarei dentro de você. Isso é, um novo motivo e princípio de ação. Tirarei o coração de pedra da sua carne, o coração inexprimível em coisas sérias, como um terreno pedregoso. Mateus 13, 20. Impróprio para receber a boa semente e a produzir frutos. Que promessa gloriosa Deus nos faz! Desde que o homem pecou no início da criação, todos carregamos uma tendência para as coisas que contrariam a Deus e acabamos por deixar de experimentarmos as bênçãos que Deus tem para nós. Diante disso, Deus nos chama para uma aliança com Ele. Diz assim a palavra do Senhor: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2, NVI. E então, está disposto a experimentar essa transformação? Então, continua comigo e vamos ver o que Deus tem para nós na sua palavra. Abra o seu coração e deixa Deus falar
profundamente contigo nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 ao 9. É possível que você, em algum momento, já tenha ouvido ou lido algo a respeito dessa parábola. Uma parábola contada pelo maior mestre que já pisou neste mundo, o Senhor Jesus Cristo. Contudo, sempre que ouvimos ou lemos a palavra de Deus, mesmo que seja algo que já conhecemos, ela sempre há de agir em nosso coração de forma especial. Isso porque o Espírito Santo, toda vez que nos colocamos em sua dependência, faz com que a vida dessa palavra atinja nossos corações. E eu te convido a iniciar uma reflexão sobre esse texto como uma pergunta: por que muitos abandonam o Evangelho? Já pensou nisso? Quantas pessoas você conhece que já estiveram no Evangelho e que o abandonaram? Por que será que essas pessoas abandonam o Evangelho? Segundo Felipe Reis, jornalista e colaborador de conteúdo para o site CEPAL, diz assim, abre aspas, jovens sem religião são um grupo que não para de crescer e já é a maioria nos principais polos econômicos e populacionais do país. O abandono de laços com instituições religiosas diz respeito não apenas ao segmento religioso, mas aos diversos ramos religiosos. Fecha aspas. Nota-se que ele afirma que jovens sem religião é um grupo que não para de crescer. Isso deve servir de alerta aos pais cristãos, aos líderes e, principalmente, aos próprios jovens que hoje se encontram numa condição espiritual um tanto quanto preocupante em relação à firmeza da fé. Se procurarmos por culpados, é possível encontrarmos uma parcela de culpa nos pais, nos líderes ou na própria igreja. Ainda assim, o grande culpado, conforme a própria parábola do semeador, pode recair na própria pessoa que abandona a fé. Embora o texto acima destaque os jovens, o abandono da fé alcança pessoas de todas as idades a partir da adolescência. Aglomerados de jovens, quando vão para as faculdades, abandonam a fé. E Felipe destaca a razão, abre aspas. Alguns jovens abandonam a fé, não porque vão para a faculdade, mas porque param de ir à igreja e mergulham em uma cultura secularizada. Fecha aspas. A Infopédia define a secularização como um processo através do qual a religião perde a sua influência sobre as variadas esferas da vida social. Essa perda de influência repercute tanto no número de membros e suas práticas,
como na perda de prestígio das igrejas e organizações religiosas, repercutindo-se essa perda na influência na sociedade, na cultura, na diminuição da sua riqueza e, por fim, na desvalorização das crenças e nos valores a elas associados. Destaca ainda que o pluralismo religioso contribuiu em parte para o fenômeno da secularização ao relativizar a crença. Bom, a relativização da crença também transforma a verdade em algo relativo. Se a verdade é relativa, não há razões para se preocupar, ou seja, alguém pode trocar de religião não por convicção da verdade, mas por interesses momentâneos, como para ser bem aceito num contexto secular, em grupos de amigos ou em sociedade em que está inserido, e com risco de abandonar a própria religião para abraçar o agnosticismo ou o ateísmo. No mundo onde tudo é relativo, tudo pode acontecer sem pesar na consciência. Aliás, o senso de moralidade também é relativo. Ao relativizar a verdade, alguém pode dizer que não existe inferno ou que Deus não ira, porque Ele é amor. Mas o conceito pode interferir apenas na minha realidade subjetiva como ser humano, mas jamais interferirá ou modificará a realidade objetiva. Sendo verdade que o inferno existe, como a Bíblia ensina, e que Deus ira contra os pecadores impenitentes, o fato de alguém, baseado na sua crença relativista, negar a existência desses fatos como verdade, não impedirá de um dia ter que se deparar com tais realidades, sem que se possa experimentar qualquer mudança que o faça escapar do veredito final. Na verdade, quase sempre, aquele que abandona o Evangelho tende-se a colocar a culpa em alguém. A culpa sempre está no outro. Há uma dificuldade em reconhecermos nossas próprias culpas. É mais fácil e mais cômodo transferirmos as responsabilidades para os outros. Sempre foi assim, desde que o pecado entrou no mundo. Quando Adão peca e Deus vai ter uma conversa com ele sobre o ocorrido, Adão logo transfere a culpa para a mulher, dizendo que a culpa é da mulher que o Senhor lhe deu. E ela, da mesma forma, transfere a culpa para a serpente que a enganou. Note que o homem tem dificuldade em reconhecer suas falhas, mas nós vamos ver na meditação dessa parábola que a razão de muitos abandonarem o Evangelho não está nos outros, e sim na própria pessoa. E isso ficará bem claro quando meditarmos nos pontos dessa parábola. Preste atenção. O texto começa dizendo que Jesus estava na praia e havia ali uma multidão para ouvi-lo. Jesus vai contar essa parábola porque ele sabia que nem todos que ali estavam para ouvi-lo iriam dar uma resposta positiva àquele ensino ou àquela pregação. Jesus tem um propósito de demonstrar que, de todos que ali estavam, apenas um pequeno grupo chegaria ao final, ou seja, dariam frutos. Pequeno grupo em relação aos demais que ali estavam. Mas ainda assim, sabendo que poucos iriam dar um resultado positivo, ele continuou a pregar. Nisso vemos o grande amor de Deus para com os pecadores, e por isso dá a esses a oportunidade para que todos possam ouvir a mensagem do Evangelho e, ouvindo-a, possam dar uma resposta a essa mensagem. As respostas, entretanto, diferirão em muitos corações. Que tipo de resposta você daria a essa palavra?
Que tipo de coração tem sido o seu? Um coração entre as pedras? Um coração entre os espinhos? Um coração de solo duro? Ou um coração de boa terra? Que Deus nos abençoe, para que possamos ter a condição de avaliarmos, de olharmos para dentro de nós e olharmos para a palavra de Deus, para compreendermos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Oremos. Querido Deus, contempla os nossos corações. Ah, Senhor, precisamos do agir do Teu Espírito em nós. Abra, Senhor, a compreensão daqueles que têm escutado. Abra a mente para que eles possam compreender a Tua palavra, para que a Tua palavra faça sentido para eles. Deus, trabalhe no coração de cada um, para que haja aceitação da Tua verdade, como uma verdade absoluta. Que cada coração possa ser protegido por Ti. Em meio, Senhor, a uma sociedade corrompida, que o Senhor possa preservar os cristãos, jovens, adolescentes e também os adultos. Vivemos um mundo, Senhor, de tantas coisas que tende-se a influenciar. Ah, Deus, proteja a nossa mente, proteja o nosso coração e dê uma bênção para que haja fruto, para que haja salvação, para que aqueles que já estão em comunhão com o Senhor não se desviem, para com aqueles que estão manquejando o Senhor no caminho, não se desviem inteiramente, mas se voltem arrependido para o Senhor. Opera e fortaleça a fé de todos que estão acompanhando essa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você sentiu edificado com essa palavra, compartilhe para que outro também seja abençoado e ore por nós, para que esse canal cresça para alcançar mais vidas para a glória de Deus. Um abraço e até o próximo áudio.